Senhor presidente, colegas deputados, o pronunciamento que farei tem como objetivo, primeiro, prestar a minha solidariedade aos meus conterrâneos, os meus concidadãos sergipanos que hoje estão angustiados em função das fortes chuvas que caem sobre o nosso querido estado de Sergipe. E aqui trago matéria do site Faxaju, que diz o seguinte: Aracaju registrou nos últimos 3 dias um acúmulo de chuva que atingiu mais da metade da média esperada para o mês de abril, segundo a Climatempo. Foram acumulados 135,7 milímetros entre as 9 horas de sexta-feira e as 9 horas de ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Essa quantidade de chuva, segundo o Climatempo, representa mais da metade da média normal para abril, que é de aproximadamente 242 milímetros. Do dia 1º deste mês até as 9 horas da manhã de ontem, Aracaju recebeu 189,9 milímetros de chuva, o que significa 78% da média de chuva para abril. De acordo com o Climatempo, a situação continua preocupante em todo o litoral de Sergipe porque a chuva persiste. Nuvens carregadas se avolumam em toda a região e podem provocar pancadas de chuva no decorrer do dia, algumas de moderada para forte intensidade. A formação dessas áreas de instabilidade está associada a uma frente fria que está perto do litoral de Pernambuco e Alagoas. Senhor presidente, nós queremos prestar solidariedade à população do estado de Sergipe, de modo particular ao povo aracajuano, capital do estado, porque muitas famílias estão hoje desabrigadas, famílias estão desalojadas em função das fortes chuvas. Mas eu quero deixar claro que muitas das consequências causadas pelas fortes chuvas revelam, muitas vezes, a má administração de determinados gestores. Aqui falei por diversas vezes sobre questões relacionadas a obras que estão sendo realizadas em Aracaju, obras do PAC, fazendo críticas ao PAC. Inclusive, o meu partido já teve a oportunidade de visitar algumas obras em Aracaju, que eu sei que agora a população aracajuana assiste à TV Câmara, e mostramos 2 grandes bairros, o Coqueiral e o Santa Maria. Obras que se arrastam por longo período, placas que identificavam datas, que apresentavam datas para a conclusão, e que essas datas não foram respeitadas, esses prazos não foram cumpridos. E por essa razão, esses bairros hoje são justamente aqueles que estão sofrendo as gravíssimas consequências das fortes chuvas. E eu quero dizer o seguinte: as cidades brasileiras precisam ser vistas com maior responsabilidade pelos administradores públicos. São cidades sem os seus necessários planos diretores, sem leis que estabeleçam um ordenamento para o crescimento urbano de forma correta. São pessoas que habitam zonas perigosas nas encostas. Nós observamos o dado agora que teve maior divulgação, foi exatamente dos problemas relacionados ao Rio de Janeiro. Mas isso acontece em todo o país, e Aracaju agora se torna também vítima das chuvas, evidentemente, mas também e principalmente vítima da inércia, da inação dos administradores públicos. E eu que tenho um carinho muito especial pela minha cidade, cidade onde nasci, fui 3 vezes vereador, bem votado para deputado estadual, 2 vezes eleito deputado federal, sempre com expressiva votação nessa terra que eu tanto amo. Confesso-lhe que estou angustiado na tarde de hoje, porque percebo que, em função das fortes chuvas, nós estamos conseguindo identificar aquilo que é mais perverso da política brasileira, que é a falta de uma ação responsável dos administradores públicos. E os prefeitos agora, e os ex-prefeitos agora, devem se redimir desse pecado. A nossa cidade desordenada, com problema sério no que concerne à construção de habitações, a falta de obras de drenagem, de saneamento básico, a decorrência da ausência desses investimentos, é justamente essa angústia, esse sofrimento que passa a população aracajuana. Por essa razão, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para prestar total solidariedade ao povo da minha terra, prestar total solidariedade a todos aqueles que estão também no interior do estado, em todas as cidades.
e espero que o governo exerça e cumpra bem o seu papel, dando a assistência que a população necessita, a assistência que a população precisa, e alertar ao governo federal que, quando ocorre alguma catástrofe, quando ocorre qualquer fato relacionado às intempéries do tempo, no sul e sudeste, os socorros chegam de forma imediata. É preciso que a região nordeste seja observada, seja olhada com esse mesmo carinho que é destinado aos estados da região sul e sudeste. E por essa razão eu estou aqui, para pedir ao governo federal que transfira para Sergipe os recursos necessários para atender a população que neste instante tanto necessita. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Muito obrigado, senhores parlamentares, pela atenção ao meu pronunciamento. A presidência cumprimenta o nobre deputado Mendonça Prado pelo seu pronunciamento, relatando o quadro dramático que alcançou a capital sergipana, Aracaju. Nobre deputado Mendonça Prado. Deputado Alberto Fraga, Vossa Excelência fez alusão ao estado de Sergipe, eu aí não resisti. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu sou PhD em PT. O estado de Sergipe exportou os grandes quadros do PT que ocuparam as funções mais importantes. O atual governador Marcelo Deda, que foi líder do PT aqui nesta casa, e o atual presidente do PT, o senhor José Eduardo Dutra. O senhor José Eduardo Dutra tem uma história que é preciso que o Brasil conheça. Primeiro, ele era senador e tinha um assessor, um ladrão, que o apelido dele lá no estado é Gaguinho. Esse assaltante da classe trabalhadora, que roubou os trabalhadores do meu estado, roubou, comprovadamente na justiça, utilizou os recursos desse assalto, desse roubo que ele fez aos trabalhadores, para adquirir bens que foram utilizados justamente nas campanhas eleitorais do senhor José Eduardo Dutra, atual presidente do PT e menino de recado do José Disseu. Ele utilizou esses recursos oriundos do assalto que fez aos trabalhadores para comprar instrumentos que foram utilizados nas campanhas eleitorais do então José Eduardo Dutra e do atual governador Marcelo Deda. O Marcelo Deda, que a imprensa brasileira divulgou, que utilizou recursos da saúde pública do município de Aracaju para fazer campanha antecipada. Teve um processo que iniciou, chegou ao Tribunal Superior Eleitoral e agora, de forma a obedecer à legislação eleitoral e ao processo brasileiro, o processo voltou para o estado de Sergipe, num fato inusitado que eu nunca vi na história do nosso Brasil. Era um processo que já estava na pauta para ser submetido ao exame dos senhores ministros e retornou para o estado. Então eu gostaria de saber o que leva a essas pessoas terem tantos privilégios. O senhor José Eduardo Dutra, que foi para a Petrobras, presidente da Petrobras, quando eclodiu aquele problema do mensalão, que foi denunciado aqui no Congresso Nacional, que precisaram investigar a Petrobras, de um minuto para o outro, ele saiu pelas portas do fundo da Petrobras. Foi ser secretário do município de Aracaju, porque tinha um projeto político para a sua cidade. Posteriormente, quando o escândalo, baixou a poeira do escândalo, ele saiu e foi premiado com a presidência da BR Distribuidora. Eu quero dizer, deputado Alberto Fraga, que eu conheço muito bem o PT, conheço muito bem as violências que esses cidadãos fazem contra a ética. E esse pessoal do estado de Sergipe, o José Eduardo Dutra e o Marcelo Deda, precisam ser investigados, porque tem comprovação de roubalheira, roubaram os trabalhadores. Essa questão das ONGs em Sergipe é um caso gravíssimo. A dinheirama de dinheiro da Petrobras que vai, não há prestação de contas, não há fiscalização, obras públicas que são realizadas sem a menor fiscalização, de avenidas, de locais, de parques, de equipamentos públicos, e não há fiscalização. É um privilégio que Vossa Excelência mencionou bem e que o Brasil precisa investigar e que eu vou dar continuidade a esse seu pronunciamento para a gente conhecer melhor a figura do presidente do PT, o senhor José Eduardo Dutra.